Seja bem-vindo ao curso Como configurar servidor VPS para Java. Nesse curso eu vou ensinar você a configurar, a instalar todos os softwares necessários e recursos num servidor VPS com o sistema operacional Linux. Nós vamos preparar esse servidor para você fazer o deploy, ou seja, para você hospedar o seu sistema Java feito em linguagem de programação Java nesse servidor. Então, é muito comum quem programa em Java ter dificuldades quando o sistema é mais robusto, o sistema em linguagem Java é mais robusto, é muito complicado você fazer a hospedagem desse sistema em um tipo de servidor compartilhado, na modalidade compartilhado. Por quê? Porque existe uma limitação de recursos. E esses recursos, por serem limitados, fazem com que o seu sistema trave, né? E você acaba ficando refém ali daquilo e não tem prática alguma ali. Acaba ficando disfuncional aquele sistema, porque ele fica toda hora travando. Então, normalmente a gente sai para um VPS ou para um servidor dedicado, beleza? Então, vamos lá, vamos começar então. Eu vou falar aqui sobre o objetivo geral, isso aqui é uma apresentação, tá? Então, vou falar o que nós vamos aprender aqui. Então, você vai aprender, como eu já falei, a configurar e instalar os recursos necessários para você hospedar a linguagem, um sistema web ou site em linguagem de programação Java. E os objetivos específicos, quais são? Então, primeiro, nós vamos instalar o JDK, é o mesmo JDK que você tem aí na sua máquina de desenvolvimento, na máquina local, aí na versão atual, na data desse curso, instalação e configuração do servidor de aplicações Tomcat. Então, você vai precisar de um servidor web, ou seja, ele vai trabalhar, vai gerenciar a sua aplicação ali, para que ela funcione de forma correta, o seu sistema Java. Instalação e configuração do sistema de gerenciamento, o SGBD, sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL. Então, nós vamos instalar o MySQL também, que vai ser o seu banco de dados. O acesso remoto ao MySQL usando o software Workbench, então na versão também atual da data deste curso. E o deploy, né, que seria essa hospedagem que a gente vai fazer de um sistema web, que é de exemplo, é um modelo, tá? Não tem nada a ver com o curso. Eu vou pegar aqui um projeto meu aqui particular, de um cliente, e vou usar ele apenas para fazer o deploy, para que você observe ele funcionando com banco de dados, conectado, tudo bonitinho. E a criação e configuração do certificado SSL gratuito. Então a gente vai utilizar o Cloudflare, existem outras plataformas que vendem esse serviço e tem a versão gratuita. E nós vamos utilizar essa versão gratuita para você tornar o seu site seguro, ou seja, para ele atender requisições HTTPS, tá? Para não ficar aparecendo lá site inseguro, para ter aquele cadeado ali indicando que o site é seguro. E algumas dicas e considerações finais, ok? E aqui eu vou apresentar os pré-requisitos, né? Que seriam simples, né? Você só precisa saber programar em Java e ter seu site. Não necessariamente você precisa ter ele integrado a banco de dados, tá? Mas aqui eu estou fazendo porque normalmente a gente tem uma base de dados, né? Mas vamos supor que só que você tem lá um sistema, nem tem banco de dados, não tem problema. Vai servir do mesmo jeito. Mas aqui, caso você precise, vai ter essa informação. Então, ele é indicado para quem já sabe programar, né? Em Java, na linguagem de programação Java. E se você estiver tendo dificuldades para fazer essa configuração, esse é o curso ideal para você. Para configurar, né, um servidor para hospedar um sistema Java. Se você já tem conhecimento avançado, infraestrutura, já está calejado aí nessa área,
você acredita que não vai ser muito útil esse curso, né? Então, não é indicado para você, mas nada te impede de fazê-lo também. E não é necessário ter conhecimento em sistemas operacionais Linux. Então, se você tiver só, pelo menos se familiarizar aí com os comandos básicos do Linux, você já vai conseguir fazer, tá bom? E as observações finais aqui. Então, nesse curso aqui eu não vou ensinar nada de programação, tá? Eu só vou mostrar como preparar um servidor VPS. Ele vai servir para o servidor dedicado, praticamente a mesma coisa, tá? Se você tem um servidor dedicado ao VPS, é a mesma coisa. Você vai, no caso aqui, ele vai funcionar igual, tá? Não vai ter distinção nenhuma. É importante também que o aluno use versões, né? Que eu estou utilizando em aula. Você pode depois utilizar, não vou usar essa versão do Tomcat, vou usar outra. Né? O JDK eu quero um anterior. Aí fica por conta do aluno depois ajustar isso aí, tá? Aí não tem problema nenhum. Mas eu recomendo que você faça nas mesmas versões por questão de compatibilidade. Senão, por exemplo, você vai lá, tem um workbench de uma versão, faz uma conexão por algum motivo, alguma atualização nova, não faz a conexão, porque você está usando versões diferentes. Entendeu? Porque as atualizações são muito frequentes e às vezes muda alguma coisa e você tem que fazer uma adaptação. Então, e eu não vou poder ajudar nesse sentido. Olha, eu estou usando uma versão diferente, deu isso, deu esse problema, daí vai ficar complicado, entende? Né? Porque daí fugiu um pouco aqui do curso, tá? Do que foi apresentado no curso. Este é um curso prático, então tem questões teóricas aprofundadas, não tem, né? Então aqui eu só tenho a primeira aulinha ali, que é só falar um pouquinho do que é um servidor, né? E nada mais. Então é uma aula prática, tá? Então você vai ver, mas não explicou a teoria e tal, esse curso é ruim porque não falou de teoria. Então eu já estou alertando você que é um curso prático. Você precisa rodar um sistema Java, você tem lá um banco de dados, MySQL, você não está conseguindo configurar, não está dando certo. É para isso, entende? Então eu vou mostrar para você como colocar para funcionar, tá bom? Como configurar bonitinho e rodar o seu sistema web em Java. Beleza? Era isso. Espero que você goste do curso. Seja bem-vindo. Obrigado por ter assistido e até a próxima aula.